E chegamos ao final da nossa série sobre ansiedade. Essa é a nossa última aula e eu estou assim muito feliz por tudo que nós vivemos, por tudo que eu pude compartilhar com vocês até aqui. Deixando claro que meu propósito aqui desde o início não é polemizar, não é debater. Meu propósito é ensinar, esse é o meu chamado. Eu fui chamada para ensinar, para ministrar. Por isso que eu fechei os comentários desse tema, porque o tema sim é polêmico. E eu não quero de forma alguma suscitar polêmica, debates, nada disso. Mas eu espero que cada uma dessas aulas, inclusive a aula de hoje, ela possa tocar o seu coração de uma forma especial e que traga luz ao seu entendimento, porque eu não falei nada que não esteja baseado na palavra de Deus. Então, uma ótima aula para você. E se por acaso você está assistindo aqui esse vídeo pela primeira vez, caiu aqui no meu canal, nem sabe do que eu estou falando, esse vídeo faz parte de uma série sobre ansiedade. E para que você entenda todo o contexto, você precisa assistir desde a primeira aula, por isso que eu preparei uma playlist que está aqui abaixo na descrição do vídeo, e aí você pode vir assistindo todas essas aulas na ordem cronológica, isso vai facilitar o teu aprendizado. Mas, se você já assistiu todas as aulas, então uma ótima aula para você. Hoje, nossa última lição sobre como vencer a ansiedade. Nós não vamos esgotar esse tema de forma alguma, porque volta e meia nós vamos falar sobre algumas questões, mas eu acredito que ao final, hoje, nós temos aí, com todas essas aulas, ferramentas poderosíssimas para vencermos esse mal. Tenho certeza que o que nós estudamos aqui é algo muito profundo e prático. Não teve nada que a gente não pudesse colocar em prática, porque às vezes a gente adquire vários tipos de conhecimento, né? Às vezes a gente conhece sobre muitas coisas, mas nem dá para a gente aplicar. Aquilo é tão difícil, tão estranho ao nosso cotidiano. Às vezes uma dica que alguém dá para você, um ensinamento é bom, mas não condiz com a tua realidade. E aqui não, nesse estudo não. Nós vimos situações, atitudes, coisas que nós podemos fazer independente da nossa condição social, da nossa condição financeira, da nossa condição intelectual. Tudo aqui é aplicável a qualquer pessoa. Então, eu acredito que esse propósito nós conseguimos cumprir. O primeiro conselho de hoje, para que você vença a ansiedade, é: não queira ocupar um lugar que não é seu. Muitas pessoas estão ansiosas porque estão ocupando lugares para os quais não possuem estrutura. Elas lutam pelo topo, mas não estão preparadas para ele. Elas buscam se destacar, mas não conseguem suportar as críticas, as pressões e as adversidades. É por isso que descobrir o propósito é tão essencial. Quando você ocupa o lugar que Deus desenhou para você, Ele te mostrará o caminho e as ferramentas necessárias para florescer e prosperar. Se tem uma coisa que tem trazido ansiedade para essa geração, é esse probleminha aqui que a gente leu. Tem muita gente ocupando espaços, ocupando lugares que elas têm até talento para ocupar. Elas têm até a expertise para ocupar. Porém, elas não têm a estrutura para ocupar. Então, elas sabem fazer, seja um talento artístico, seja, enfim. A pessoa tem um talento, mas ela não tem estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de alicerce. É aquela casa bonita construída na areia. Então, muitas pessoas são a casa bonita, mas a estrutura delas é frágil, a estrutura delas não tem firmeza. Qualquer coisa cai. Então, é por isso que você vê muitas pessoas que estão no topo de suas carreiras, muitas pessoas que estão no topo da fama, vivendo ansiedade, vivendo depressão, tendo crises, sem saber o que fazer. Por quê? Porque elas chegam nesse lugar, mas elas não têm estrutura para isso. E aí, eu não sei se vocês viram, essa semana passada, teve um menino, eu não conhecia, nunca ouvi falar, mas ele é muito famoso, o menino que tirou a própria vida. E aí eu fui assistir um vídeo de uma análise que o Ricardo Ventura fez dele. Gente, é uma pessoa sem nenhuma estrutura para estar onde está. Aí as pessoas acham lindas essas histórias, eu acho péssima. Essas histórias são péssimas. Fulano não era ninguém, agora é milionário. Gente, isso é péssimo. Porque essa pessoa não se preparou para chegar nesse lugar. Você sabe por que ele se matou? Por causa de crítica. Por causa de hater.
Só que é o seguinte, o cara não tem estrutura para estar ali. Porque gente ruim, não tem como você se blindar. Você vê que mundo é esse que a gente está vivendo. As pessoas acham que resolver os problemas é calar a boca dos haters. Não, resolver o problema é você não se importar com os haters. O hater não vai acabar porque quem odeia vai continuar odiando. Quem é ruim vai continuar ruim. Você não pode esperar que as pessoas ruins virem pessoas boas. É você quem tem que se fortalecer para saber lidar com essas pessoas ruins. Você vê que como as coisas estão invertidas, né? Então é muita gente hoje em dia tirando a vida por causa de crítica. Tem gente que tira a vida por causa de uma palavra que alguém fala, porque não tem estrutura para ouvir aquilo. Então olha como é perigoso você ocupar lugares para os quais você não tem estrutura. Aí é muito engraçado nessa era que a gente vive, né, de mídia social. Hoje é assim, todo jovem, ele quer fazer sucesso, ele quer ser visto, ele quer ganhar o dinheiro que o fulano está ganhando. Tá, mas você está pronto para receber as críticas do topo? Porque se tem um lugar que vão atirar pedras em você, é o topo. Se tem um lugar onde você vai ser criticado, porque é uma série de fatores. Inveja é a primeira. As pessoas quando vê alguém prosperando, alguém conquistando, pode se preparar. Vai se levantar um monte de invejoso. Vai levantar aqueles que querem justamente tocar nesse ponto fraco. Eita, fulano não consegue, fica todo chateadinho quando alguém critica. Eu já falei aqui outras vezes, eu tenho uma forma maravilhosa de lidar com isso. Eu não respondo e eu bloqueio, eu não deixo a pessoa tomando espaço. Eu vejo isso em pessoas famosas e eu vejo quanto muita gente famosa erra nisso. Às vezes você vê pessoas famosas que elas nunca respondem a uma mensagem de carinho dos seus fãs. Mas vai lá um hater e diz, como tá feio, como tá gordo, você é ridículo. A pessoa vai e responde. Ou seja, você está dando atenção a alguém que te odeia mais do que você dá atenção a quem te ama. Sabe a quem eu respondo? A quem me demonstra respeito e carinho. Esses eu respondo. Quem não faz isso, eu sequer deixo a pessoa ocupar espaço nas minhas redes. É democracia? Não, nas minhas redes sociais, não. Elas são minhas. Então, muita gente é assim, eles ficam dando muita ênfase. Aí você diz, pastor, mas você já recebeu? Você não tem ideia das coisas que já escreveram para mim, tanto pública quanto privada. Toda pessoa que se destaca em alguma coisa vai se levantar contra elas, críticas, e não... Crítica é a palavra mais leve que a gente pode usar, porque não é crítica. É uma coisa pesada mesmo, é uma palavra de maldade mesmo. Porque eu acredito que a crítica ela pode ser feita de uma forma diferente. Essa semana, meditando em um texto, em Provérbios, e eu fiquei muito encantada. Eu não sei se eu cheguei a anotar aqui ou no meu livrinho, que eu tenho um caderninho onde eu anoto os meus estudos. Meditando em Provérbios, capítulo 22, versículo 11. Nessa minha tradução, olha que interessante. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Não basta ser sincero. Não tem gente que diz assim, é porque eu sou sincero demais. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Está dizendo aqui que você amar a sinceridade é bom, mas quem ama a sinceridade tem que se expressar com elegância, com educação. Aí assim você vai ser amigo do rei. Isso significa que quem é sincero com elegância, com educação, vai ocupar lugares de honra. É por isso que o hater, o odiador, ele não pode ser valorizado, ele tem que ser desprezado. O lugar que ele merece é o lixo. Você tem que tratar ele como ele está se colocando. Você não tem que parar. Eu já vi gente, não, mas às vezes é uma pessoa que precisa de ajuda. Minha não vai ter nunca. 1 minuto essa pessoa não vai ter meu. 1 minuto. Porque não é assim que se chama a atenção. Lembra de uma lição que eu falei aqui? Acerca de Jesus. Jesus, ele não respondia a quem o ofendia. Até os inimigos de Jesus, para chamar a atenção de Jesus, chamavam ele de mestre. Até quem odiava ele dizia, mestre, mestre. Eu aprendi com o Dr. Mike Murdock isso, e a palavra de Deus, ela nos mostra isso, como nós devemos agir.
Dr. Mike, ele tem uma frase que ele diz assim: não dê mais tempo a um crítico do que a um amigo. Você não pode gastar tempo com alguém que te odeia mais do que você gasta com quem você ama ou com quem te ama. Tem gente que não entende essa matemática e por isso é muita gente ansiosa, problemática, por conta disso. Porque a pessoa perde tanto tempo com aquilo ali, com aquelas críticas. Jesus não perdia tempo com isso. Oh, Jesus, seu filho daquela outra. Jamais. É Jesus, filho de Davi, mestre. Quer chamar a minha atenção me esculhambando? Você chamou para ser bloqueado. Porque você tem que ser sincero com elegância. Não é só o que você fala, é como você fala. Muitas pessoas não sabem lidar com isso. Aí elas ficam adoecidas porque alguém começa a dizer, se é uma mulher, por exemplo, é uma mulher que está se destacando. Aí começa ali nos comentários da rede social, como você está feia, como você está gorda, ou como você está magra. Eita, que roupa ridícula, como você se veste mal, como você se maquia mal. Se for uma mulher bem resolvida, ela vai bloquear, ela nem vai ler aquilo ali, nem vai ligar para aquilo ali. Se for uma pessoa, como a gente está estudando aqui, que não está preparada, aquilo vai entrar no coração. Entra no coração. Não importa os 10 elogios, se tiver uma crítica, é aquela crítica que vai bater. Isso significa o quê? Estrutura. Falta de estrutura para suportar. Se é um homem, mesma coisa. Ah, só tem esse dinheiro porque está roubando. Você tem esse dinheiro porque você puxou o saco do fulano. Começa a lançar um monte de coisa e aí vai entrando para o coração. E aí daqui a pouco a pessoa está doente e não sabe como resolver. Por quê? Porque não tinha estrutura. Veja, a passagem principal sobre estrutura na Bíblia, que é quando Jesus fala das duas casas, tem uma coisa ali que muitas vezes nós não prestamos a atenção devida, porque a gente se liga muito na questão, a casa da areia e a casa na rocha. A gente se preocupa muito só com esse solo. Uma é na areia, outra é na rocha. Só que a gente esquece de um detalhe que está ali na nossa cara, que diz assim, que sobre as duas casas vieram os mesmos problemas. Não houve nenhuma diferença de vento, de tempestade, de intensidade, não houve diferença. O texto diz, e os ventos deram forte contra aquela casa, e os vendavais, e bateu forte, foi pesado. É o mesmo texto, se você copiar e colar, é o mesmo texto. Uma diz, foi grande a sua ruína, e a outra diz, ela ficou de pé, porque estava na rocha. Então veja, não é o problema que tem que ser mudado. A gente não tem que focar no problema. Em outras palavras, eu não tenho que esperar que as pessoas sejam mais leves, sejam mais bondosas. Eu não posso esperar que os ventos da aprovação sejam mais amenos porque eu sou servo de Deus. Não, eu tenho aqui que cuidar do meu alicerce, porque o vento, a tempestade, a crítica, a pressão, as adversidades, elas vão vir. E elas virão pesado. Agora, quem fica de pé, quem tem estrutura? Teve uma outra moça, aquela moça que ela casou com ela mesma. Ela tirou a própria vida por conta de hater. Ela fez o casamento, ela é uma moça borderline, bipolar, e tem esses momentos de euforia. E quando ela fez o casamento, entrou um monte de gente. Você é uma louca, você é não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Ela disse, aí ela grava, eu vi o vídeo, ela grava e diz assim, tá bom, nunca mais vocês vão me encher o saco e tal. E ela vai. Aí depois, eita, mataram. Sim, são todos assassinos. Porque a Bíblia diz assim, quando você fala palavras, determinadas palavras, você está sendo assassino. Não é só matar. Jesus disse isso, olha, quem chamando seu irmão de louco, de maluco, já é assassino. Você já está fazendo isso, não é só o ato. Palavras matam também. Está todo mundo com a mão suja de sangue. Ok, mas se ela fosse uma pessoa com estrutura, esses ventos viriam. Essas pessoas iam colher o que elas estão plantando, porque sempre colhe. E elas seguiriam em frente. Mas todo o problema é a falta de estrutura, que é o caso desse rapaz. Ele estava com a alma dele destroçada. É um coitado que não era nada e do nada ele chega no topo, não tem estrutura. Aí as pessoas se alegram com essas histórias. Não se alegre com essas histórias.
Que essas histórias, elas só aparentam uma coisa muito boa, mas você não vê o que elas trazem. Você tem que se alegrar com a história de sucesso da pessoa que sai do nada e ela constrói. Ela vai colocando tijolinho por tijolinho. E ela vai conquistando, e ela chega lá. Essa pessoa, você deve se inspirar. Não alguém que aconteceu na internet. Essa pessoa não tem a mínima estrutura. Não tem a menor estrutura para isso. Quantos a gente sabe que vivem atolados hoje na droga, vivem atolados na prostituição, vivem atolados no jogo, perdem tudo com farra, com tudo, porque não tem estrutura para isso. Então esse texto aqui, esse conselho aqui, não queira ocupar um lugar que não é seu, é você não querer um lugar de destaque apenas porque ele é um lugar legal, bacana, que vai trazer dinheiro e tal. Não queira ocupar esse lugar se você não tem estrutura para isso. Queira ocupar o seu lugar. O que é que isso tem a ver com ansiedade? Você começa a olhar para essas pessoas que estão nesses lugares, você começa a se achar inferior. Vem aquela coisa da comparação. Você diz, meu Deus, eu tenho essa idade, olha o fulano com metade da minha idade, onde ele está. Isso gera o quê, gente? Ansiedade. Ansiedade, ela é gerada por isso. Eu preciso estar nesse lugar, eu preciso desse lugar. Eu estava ontem vendo um comentário sobre o livro do ator Matthew Perry, né, o Chandler do Friends, que faleceu. E ele conta no livro, ele lançou o livro agora, né, e faleceu. Ele disse, eu orei, eu pedi a Deus, me faz famoso. Eu quero ser famoso. E depois disso, o Senhor pode fazer o que quiser comigo. Pode vir o que vier na minha vida, mas eu quero ser famoso. Ele disse, de fato. Meses depois eu estava estrelando o Friends e a minha vida mudou completamente. Ele conta uma história muito interessante. Ele disse no livro que o elenco foi reunido, porque nos Estados Unidos eles têm uma visão de negócios diferente, né? Uma visão do showbiz diferente daqui e dos outros lugares também. Então eles reuniram os 6 e antes de divulgar na televisão, não tinha internet na época, antes de divulgar na televisão, nos jornais, antes de tudo, o diretor disse, vocês precisam desenvolver uma amizade, de verdade. Então vocês vão ter que a partir de agora sair juntos, e enfim, eles ficaram meses construindo aquela amizade. Eles, para que quando a gente gravar o primeiro piloto, haja química. Não vai, porque ele disse, o cara profetizou, ele disse, vai ser um marco na televisão americana e mundial. Ele disse, profetizou. Aí o Matthew Perry, ele conta no livro que, faltando uma semana para a estreia, já tinha gravado, o cara leva eles para um lugar, tipo um parque de diversões lá, um lugar, e o cara dá $100 a cada um dos 6. Aí diz assim, entra aí, esses $100 é para vocês gastarem com o que vocês quiserem, andem onde vocês quiserem, comam a comida que vocês quiserem, brinquem façam o que vocês quiserem. Porque vai ser a última vez que vocês vão andar no meio das pessoas sem ninguém incomodar vocês. Aí eles pararam ali, o menino diz, a gente não acreditava naquilo. O cara tinha experiência, mas tudo bem, mas a gente fez. Ele disse, de fato, quando estreou, acabou. Porque o negócio deu certo do primeiro episódio. Foram 10 anos de sucesso. Ele disse, foram 10 anos que ninguém podia andar na rua. Eu não estava preparado para aquilo. E ele se achava um nada. Aí ele falando essa frase de que pediu a Deus para ser famoso, e eu digo, interessante, a lição já estava pronta, eu comecei a lembrar do caso do rapaz, do caso da moça, e ele se inclui nisso. A pessoa pede, eu quero fama, eu quero dinheiro, mas a pessoa não tem a estrutura. Aí ele diz, interessante, todos os outros casaram ou melhoraram de vida, ninguém teve os problemas que ele teve. Ninguém ali é drogado, alcoólatra, nenhum deles, nenhum dos 5. Todos seguiram a vida, todos tinham uma estrutura para aquilo ali. Ele não tinha. Aí quando você vai olhar a história, é desde a infância.
É uma questão séria a questão dele. Ele é uma construção. Então, às vezes, a pessoa só pede o lugar, mas não entende, poxa, isso aí não é para mim. Você quer ver um exemplo? A pessoa não aguenta que ninguém olhe de cara feia. Imagina uma pessoa dessa sendo famosa. Na primeira crítica, essa pessoa, assim, porque ela não aguenta. Eu acho, é uma opinião minha, eu acho que a pessoa, para ser atleta de alto rendimento, precisa ter uma saúde emocional nota 1000. Precisa ter uma mente muito boa. Porque, eu até comentei aqui em outras aulas, nunca é suficiente. Você ganha hoje, comemora aquela vitória, mas você já está de olho no próximo. Se você não tiver uma saúde mental, você não consegue. E se perder no meio do caminho? Se no meio do caminho você chega numa final de um campeonato e você perde. Ontem teve a final do Mr. Olímpia, né? Ele levanta a mão para o céu, dele não ter ganho mais uma vez. Quando ele chegar no topo, os primeiros inimigos dele serão os brasileiros. Sabe por que todo mundo ama ele? Porque ele ainda não é o número 1. Deixa ele chegar a ser o número 1 e tu vai ver o que é hater. Que eu nunca vi uma raça tão invejosa que nem brasileiro. Brasileiro amava o Neymar. Foi o Neymar. Se destacar, pronto. Não vale nada o Neymar. Então, às vezes, a gente está em certos lugares e a gente não conquistar certas coisas naquele determinado tempo é proteção. Então, não queira ocupar esse lugar antes de construir sua estrutura. Qual é o conselho? O que é que seria o ideal, pastora? O ideal é você investir na sua saúde mental, espiritual, emocional. É você criar casca, é você ter as costas largas com as experiências da vida, para que quando você chegar no lugar onde você deseja e onde Deus quer te colocar, você esteja pronto para os ventos. Eles não vão deixar de vir, eles virão. Agora, a diferença está na casa. A diferença está na casa, se ela está estruturada na rocha ou na areia. O texto aí em destaque, de 1 Samuel, capítulo 17, mostra Davi como um exemplo disso que a gente está falando. Davi, quando ele chega para lutar com Golias e ele diz, olha, eu vou lutar contra esse cara. Primeira coisa que eles fazem, depois de criticar e dizer, você é doido, depois que eles viram que ele era doido mesmo, não tem jeito, vamos pelo menos diminuir a loucura desse menino, vamos botar uma roupa apropriada, que o cara chega com uma roupa, imagina a roupa que Davi usava, ele era pastor de ovelhas. Imagina a roupa. Aí o Saul disse, não, bota pelo menos a minha armadura, rapaz. Para se a espada entrar, ela só entrar um pouquinho. Bota a armadura, bota o capacete da espada. Eu amo porque a Bíblia narra de um jeito que a gente vê a cena. A gente vê a cena. Ele não conseguia andar. Aí ele olha assim, olha, licença, não é para mim, não sei lutar com isso aqui, agora eu sou perito nisso aqui, ó, na funda, com as minhas pedrinhas, é isso aqui que eu sei fazer. Ele vai lá e sai vitorioso. Por quê? Porque ele não quis ocupar um lugar que não era dele, ele não quis fazer o que outros estavam fazendo. Ele não quis usar a roupa de outros. Porque, voltando assim para uma realidade atual, não tem coisa pior do que a gente querer imitar alguém na roupa, né? Eu vou usar a roupa porque o fulano está usando. Aí no fulano fica maravilhoso, em você é ridículo. Eu, sinceramente, eu olho para algumas pessoas, seja da música, dos negócios, eu digo assim, eu não teria condição de estar aí. Eu me conheço. O que essa pessoa ouve e lê diariamente é muito. Eu não quero esse lugar. Por isso que eu não me esforço para chegar em determinados lugares. Porque eu quero paz. Eu quero paz. Para mim, minha saúde está em primeiro lugar. Só que tem gente que é diferente. Tem gente que é o seguinte, eu quero esse lugar. Não interessa se vai perder família, saúde mental e física, porque começa aqui, mas vai para o corpo. A pessoa vai e se esforça para estar ali. Chegou naquele lugar, mas ele só estava preparado para o carro, a corrente de ouro, o dinheiro, mas ele não estava preparado para aquilo que vem junto, que são as pressões, as adversidades, as críticas. Isso faz parte, gente. Você vê Jesus, uma multidão seguia Jesus, só que tinha mais do que o dobro, mais do que o triplo, que criticava, que falava mal, que dizia, ele tem demônio. Você entende o que é isso? Nunca você vai ser unanimidade. Então você tem que ter estrutura. Então antes de você querer esse lugar, diga, Deus, eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero ocupar o meu lugar. Se tem algo que ainda precisa ser mudado, que o Senhor me mostre.
Que o Senhor me dê condição de ocupar esse lugar. Antigamente, eu reclamava muito de algumas coisas e hoje eu agradeço. Eu digo, Deus, obrigada. Porque se eu tivesse ocupado esse lugar, eu não estaria aqui. Se eu tivesse ocupado esse lugar, eu não seria quem eu sou hoje. O Chandler, o ator que faz o Chandler, ele falou uma coisa no livro que me chamou muita atenção. Ele disse assim, eu tenho um amigo que mora de aluguel num apartamento desse tamanho. Ele paga as contas com dificuldade. Mas ele disse, ele é o cara mais feliz que eu conheço. Ele disse, se eu pudesse, eu daria toda a minha fortuna e trocaria de lugar. Não é? Aí talvez as pessoas digam, é só ele dar o dinheiro. Não, ele está dizendo, eu queria ser ele. Eu daria tudo que eu tenho para ter a vida dele. Porque o problema dele não era financeiro. O problema dele era aqui. Ele tinha uma dependência química, que ele não conseguia se libertar. Daria tudo para morar naquele apartamentozinho e ter a saúde mental que esse meu amigo tem. A pessoa quer o topo e não sabe se tem estrutura para o topo. E às vezes por isso que eu digo, gente, a gente precisa olhar mais para nós. E analisar que nós, na verdade, temos aquilo que muita gente sonha em ter e não consegue. Tem muita coisa que a gente não tem, que muita gente tem. Só que tudo que essas pessoas têm, nós podemos comprar. Tudo que você deseja, você pode comprar. O que essas pessoas ricas, milionárias, famosas desejam, elas não podem comprar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Davi, ele disse, aqui não é para mim, eu não sou esse cara. Essa roupa não cabe em mim. E ele foi lá e ele venceu sendo ele, ocupando o lugar dele. Sabe onde é que você vai ser vitorioso, vitoriosa? Quando você ocupar o seu lugar. Quando você estiver no centro da vontade de Deus e no tempo de Deus. Como diz aí o texto, quando você ocupa o lugar que Deus desenhou para você, Ele te mostrará o caminho e as ferramentas necessárias para você florescer e prosperar. Problemas, eles não são ruins. Problemas, eles nos capacitam para enfrentar outros problemas de forma mais leve. Cada problema que você vence, cada dificuldade, cada crítica que você supera, você tem mais costas largas, mais casca grossa para suportar as outras coisas que virão. E olha, esse conselho aqui, ele é muito mais sobre como suportar do que como enfrentar. Porque se tem uma coisa que a maturidade faz, é nos dar a habilidade de suportar. Quando você vê, e eu falo por experiência, quando eu vejo uma pessoa que não aguenta nada, que qualquer coisa derruba, eu vejo a imaturidade. Quando eu vejo alguém que passa por adversidades e problemas e ela segue em frente, eu vejo alguém com capacidade de suportar. Já nos ensina isso há muitos anos o filósofo Rocky Balboa. Quem assistiu os filmes do Rocky sabe que a maior lição do Rocky não é a capacidade de bater, de enfrentar, de lutar. Ele diz, a maior capacidade e a maior habilidade de um campeão é suportar. É suportar. E ele ganha todas as lutas por conta da capacidade de apanhar e de reagir na hora certa. Quem assiste luta vê que tem muito lutador que é empolgado, né? Emocionado. Aí ele entra e o outro fica só. Vai, gasta, bestão. Aí bate. Aí o campeão vai dar só um. É a capacidade que você tem de suportar as pancadas e reagir no momento certo. Tem um filme que eu amo, que é Os Gigantes de Aço, com o Hugh Jackman, que é dos robôs, né? Eu amo aquele filme, amo de paixão. Ele está na minha galeria de favoritos. Quem não assistiu, assista. Ele mostra exatamente isso. A capacidade, tem uma cena que ele tá controlando o robô está em cima e ele está aqui. Aí o robô está apanhando. O robô dele é um robô especialista em apanhar, é o sparring. Aí o pessoal fica, vai. Aí, ainda não. E o robô apanhando e sai. Ele, ainda não. Aí ele olha assim, agora. Depois que o cara cansou, o outro robô começa a falhar de tanto bater. Aí ele, agora menino, ele dá uma voadora no robô. Você, ai meu Deus, você fica querendo ter aquele robô. Não sei como eles fazem aquilo. A minha vontade de pegar
como é o nome dele? Atom. Austin, olha onde eu fui buscar Austin. O Atom dá vontade de você pegar ele e levar para casa. A vitória está na capacidade de suportar. E aí, trazendo para a nossa vida como servos de Deus, filhos de Deus, cristãos, se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver, é a capacidade de suportar. Se a gente não consegue suportar, não estamos preparados para nada. Porque a vida vai bater. Vai bater. E quando ela bate, a gente precisa saber como lidar com isso. Não quero usar uma roupa que é maior ou menor. Eita, eu estou desconfortável nesse lugar. Não. Diga, Deus, eu quero ocupar o meu lugar. Segundo conselho de hoje é: diminua suas batalhas. Essa é uma frase do Dr. Mike Murdock. Ele sempre fala isso: diminua suas guerras, diminua suas batalhas, porque muitas vezes somos nós que atraímos coisas que não nos pertencem. Nós atraímos problemas que não são nossos, nós buscamos resolver situações que, se a gente for analisar, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Aí voltei para o texto. A ansiedade também é fruto do desejo de resolver problemas das outras pessoas. Como cristãos, é nosso dever ajudar quem precisa, sim ou não? Um dos pilares da vida cristã é ajudar as pessoas. É ajudar quem precisa, é estender a mão. Ninguém duvida disso. Mas é preciso ter o quê, gente? Sabedoria e equilíbrio. Você sabia que até para ajudar você tem que ter sabedoria e equilíbrio, porque muitas vezes a ajuda termina sendo um problema. Muitas vezes você, ao invés de ajudar, você está atrapalhando o trabalhar de Deus na vida de alguém. Às vezes você vê uma pessoa passando uma situação e você diz, eu vou aliviar o peso dessa pessoa, ou então eu vou resolver esse problema. Você resolve e você cria um outro problema, porque aquela pessoa estava passando por aquela situação para que ela aprendesse algo, para que ela não cometesse mais os mesmos erros. Aí você foi lá e tirou daquela pessoa a possibilidade de crescimento, de amadurecimento. Então, até para ajudar, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter equilíbrio, sabedoria. Aí tem alguns pontinhos aí. Primeiro, jamais se intrometa em questões alheias. A Bíblia diz que é como você puxar na orelha de uma ursa e passando no caminho, se intrometendo numa questão que não é sua, questão alheia. É você puxar a orelha de cachorro maluco. Então, não se intrometa. Uma coisa que eu tenho visto, até abro um parênteses aqui, uma coisa que eu tenho visto sempre nas redes sociais é uma levantação de bandeira do tipo, quando você vê uma mulher sendo espancada, uma criança sendo espancada, vá lá ajudar, tem que meter a colher sim, briga. Muita gente está debaixo do chão por causa disso. Eu já falei aqui em outras aulas, você ouviu alguma coisa, ligue para um telefone ali, anônimo, tem uns telefones lá, esses 190 da vida, liga para esses telefones anonimamente. Olha, em tal endereço está acontecendo um barulho assim, assim. Não diga nem seu nome, nem onde você mora. Porque a gente tem que ter prudência, gente, até para ajudar. Olha que conversa, vai lá apartar, o cara está armado todo na tua cara. Fica os dois vivos e tu que morre. São coisas que você vê como o mundo é, né? O mundo para dar de bonzinho. Vai lá salvar. Salvar o quê? Aí eu digo Provérbios. Olha como a Bíblia é perfeita. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Pelo amor de Deus, nessas horas, seja o cachorro vivo. Seja o caramelo vivo. Preste atenção aqui, são coisas que às vezes é uma cilada para a tua vida. Às vezes Satanás está permitindo aquela briga lá para te atrair. Os dois ali estão sendo apenas instrumentos, mas o foco é você tirar a tua paz. É uma briga de vizinho. Até para você resolver problemas de vizinhos, você tem que ter prudência. Senão, vira um inferno. Nunca tire dos outros a responsabilidade pessoal. Uma coisa que eu cito aqui como exemplo, é uma coisa mais. A pessoa faz uma dívida. Aí você vai lá e paga a dívida da pessoa. Você não está ajudando. Você não está ajudando. Você está tirando dela a responsabilidade. Você precisa ser a mão amiga. Olha, eu vou te ajudar. Precisa de uma entrada? Se eu puder dar essa entrada, eu vou dar. Agora, aqui, ó, você vai pagar o resto. Eu vou te ajudar, agora você vai fazer tal coisa para mim. Às vezes tem gente, não, a pessoa tem que ajudar. Peraí, ajuda verdadeira é aquela que transforma a vida da pessoa. Não é aquela que faz a pessoa continuar vagabundando. Você ajuda uma pessoa, você vai pagando a dívida. Eu sempre digo aqui na igreja, às vezes quando mães procuram, familiares procuram, porque fulano, eu digo, olha, enquanto você continuar pagando a dívida dessa pessoa, ela vai continuar fazendo dívidas, porque ela tem alguém para correr.
Gente, não é na sua vida, na minha, é na vida de qualquer pessoa. Toda vez que essa pessoa fizer uma coisa errada e ela corre para você e você resolve, ela vai continuar aprontando. Porque ela sabe que tem um lugar para correr e resolver. Então não tire das pessoas a responsabilidade, ajude, mas não tire dela. Deixa ela sofrer o dano. Deixa ela sofrer a consequência daquilo para que ela cresça, para que ela amadureça. Terceiro, não se cobre por causa de decisões erradas das outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto que toca a quase todos nós. Quem aqui nunca se sentiu assim? Meu Deus, eu poderia ter ajudado mais essa pessoa. Eu poderia ter falado mais com essa pessoa. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E a gente começa a se cobrar por conta de decisões que outros tomaram. E aí isso é muito cruel com você. Então é uma cobrança muito grande nos familiares, nos amigos. Ninguém é babado de ninguém não, gente. E às vezes tem gente que diz assim, eita, por que ninguém estava lá? Por que ninguém estava lá? Porque as pessoas têm suas vidas. Ninguém estava lá porque as pessoas têm vida. Se chama vida. Não tem como você parar a sua vida para cuidar da vida de outra pessoa. Não existe isso. A não ser que essa pessoa seja uma pessoa doente, que não possa fazer nada. Mas nessas questões emocionais é uma busca de libertação individual. A gente ajuda, mas a gente não pode fazer pela pessoa o que ela tem que fazer. A gente está estudando aqui sobre ansiedade, porque quem tem que aplicar tudo isso na vida é você. É cada um de nós. Não são os outros que têm que aplicar. Nós só vamos vencer a ansiedade se nós fizermos o que estamos aprendendo aqui. Essa busca pela saúde mental, emocional, ela é uma busca do indivíduo. Nada que ninguém fale vai mudar se a pessoa não lutar para mudar. Nada vai mudar. Então não se cobre quando alguém fulana casou, minha melhor amiga casou com um cara pior que tem, minha parente casou, tal pessoa viajou, foi embora para tal lugar. Caramba, eu avisei tanto. Não se cobre. Pare de se cobrar. Você não fez o que tem que fazer? Você não já falou? Você não é babado de ninguém. Isso é muito cruel, você ficar se cobrando por decisões dos outros. Gente, a responsabilidade é pessoal, individual. Nós temos compromisso de levar a verdade e de ajudar. Mas a responsabilidade e a decisão final é sempre do indivíduo. Aí diz aí o último pontinho, lembre-se que a ajuda bíblica, ela é uma via de mão dupla. Nesse texto de Romanos, Paulo está dizendo assim, irmãos, eu quero chegar aí, quando eu chegar aí, que encontrar vocês, eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida, para que a fé de vocês seja fortalecida, e para que o que vocês também me contem, me fortaleça também. E assim nós vamos fortalecer nossa fé de forma mútua. Você vai encontrar essa palavra mútua muitas vezes na Bíblia. Quem sabe dizer o que significa a palavra mútua? Significa que aquilo que eu faço para você, você se sente não na obrigação, mas no dever, na responsabilidade de fazer o mesmo por mim. É o famoso uma mão lava a outra. A ajuda mútua nada mais é do que a reciprocidade. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre isso, ela está usando essa palavrinha, mútua. Amem-se mutuamente, ou seja, eu amo você, você me ama. Suportem uns aos outros, é mútuo. Eu suporto você, tu também tem que me suportar. Não venha dizer que eu sou mais problemática que você. É suportar uns aos outros. Porque tem gente que é assim, todo mundo tem que me suportar. Mas eu não suporto ninguém, porque são diferentes de mim. Tem que aprender. Você tem que aprender a suportar. Mateus 16, 24 diz o quê? Esse texto de Jesus, ele é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Você quer me seguir? Ó, Ivonete, pega a cruz do Márcio, pega a cruz da Tarciele, venha. É assim? Não, pegue a sua. Pegue a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo. Você se nega. Você abre mão das suas paixões, dos seus pecados, dos seus desejos que desagradam a Deus. A cruz é sua. Não transfira responsabilidades. Às vezes nós estamos querendo pegar a cruz dos outros. A cruz é individual. No trajeto a gente pode fazer como Simão Cirineu, que ajudou Jesus? Podemos e devemos. Só que é interessante, ele leva a cruz de Jesus um pedacinho. E depois ele continue. Ele ajuda, isso é ajuda. Porque no caso de Jesus tem um ponto aí interessante, é que a cruz não foi feita para ele. A cruz não era de Jesus.
Esse detalhe não pode ser esquecido. Diferente da nossa cruz, que ela é sob medida, a de Jesus não era. A cruz era pesada demais para ele, tudo era exagerado. Porque não era dele, a cruz era nossa. Não era dele. Por isso que Simão ali representa nós. Ele nos representa. Então ele vai ali e carrega aquele pedaço para demonstrar que aquela cruz não era de Jesus. Agora, Jesus está dizendo que para seguir a ele você tem que pegar a sua cruz. Não é do seu amiguinho, é a sua. E aí, esse texto de Gálatas, existem duas frases aí que se você lê isso a primeira vez, quando eu li a primeira vez, quando a gente lê a Bíblia a primeira vez, algumas coisas são meio confusas, porque a gente não está habituado com a linguagem, a gente não está habituado com as palavras, e aí a gente não entende direito. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Aí no versículo 5 diz assim: pois cada um deve levar a própria carga. Parece uma contradição, sim ou não? O início do versículo está dizendo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Mas cada um deve levar a própria carga. Aí você vai para o original, você vai para a pesquisa das palavras. O que significa? A primeira parte está dizendo: vocês precisam se ajudar mutuamente. Eu levo o teu fardo, mas você leva o meu. Eu te ajudo nessa questão e você me ajuda também. Agora, a responsabilidade, a cruz, o peso no que tange a responsabilidade e as adversidades individuais é minha responsabilidade. Não significa que eu vou levar a sua cruz e você a minha, não. Significa que nós vamos nos ajudar. O texto está dizendo, é para ajudar uns aos outros, não é para ajudar sozinho, via de mão única, não. É via de mão dupla. Levem os fardos pesados. Teu irmão está com problema, vai lá, ajuda, porque na hora que você tiver com problema, tu vai receber ajuda também. É a mão lavando a outra. Agora, lembrem-se, cada um deve levar a sua própria carga, não jogue para os outros. É seu, como diz aí, é a sua responsabilidade. Se tem um conselho que você tem que aplicar na sua vida, o que é que isso significa? Tudo isso que a gente está falando, diminuir as batalhas significa você não levar para a sua existência, para a sua vida, um peso que não é seu. Diminuir suas batalhas significa você não se intrometer em questões alheias. Diminuir suas batalhas significa você não querer resolver o problema da humanidade e muitas vezes deixando de lado as suas questões. Tem gente que deixa de pagar suas contas para pagar as contas dos outros. Tem gente que deixa de comer para dar comida para os outros. Não, você pode compartilhar a sua comida. Você pode compartilhar aquela história, né? Onde come 2, come 3. Isso é compartilhar. Agora você tirar da boca da sua família para dar aos outros, isso é imprudência, isso é imaturidade. Eu tive um avô que era pastor e na cabeça dele, na Bíblia dele, ele achava que o evangelho, que ajudar as pessoas era ele tirar da boca dos filhos e dar para o povo. Aí os filhos cresceram todos revoltados, com ódio da igreja, com ódio do evangelho, porque o meu avô viveu um evangelho que não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele que trata mal a sua família, que não cuida da sua família, não está apto para cuidar da igreja de Deus. O pastor tem que cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos primeiro, para poder ele ter autoridade para cuidar do filho dos outros, da casa de Deus. Agora, como é que eu tiro a comida dos meus filhos para dar porque eu sou bom? Não, você é estúpido. Você é estúpido. Ah, não, pastor, eu peguei o dinheiro do meu aluguel e eu comprei todinho de cesta básica para dar aos mendigos. Você é estúpido. Você é estúpido. Você não é bom, você é estúpido. Você não aprendeu ainda. Nós precisamos aprender, porque as pessoas romantizam muito. É muito romantizado. Porque muitas religiões, elas pregam que para você conseguir ser abençoado dentro da religião é você fazer caridade. Então a caridade ela está no topo. Então as pessoas acham que fazer caridade torna elas as pessoas mais maravilhosas do mundo. Só que elas esquecem de questões que são fundamentais. Faz caridade, mas trata mal a família. Faz caridade, mas trata mal os funcionários. O mundo é assim. Eu dou a cesta básica, mas eu estou traindo o meu marido, a minha mulher, maltratando meus filhos. Mas eu sou a melhor pessoa do planeta com mendigo. Eu planto uma árvore, olha aqui. Eu tenho não sei quantas árvores na Amazônia. Mas eu sou o pior funcionário. Eu sou o pior patrão para os meus funcionários. Hipocrisia. Então, às vezes, a pessoa fica querendo ser bom demais e, na verdade, você não está sendo bom. Diminua suas batalhas. Ajude
Entenda o que é ajuda primeiro. Para você ajudar, você tem que entender o que é ajuda. Ajudar não é isentar a pessoa da responsabilidade, ajudar não é se meter em questões alheias. Se você fizer isso, eu tenho certeza que metade da ansiedade vai se embora. Porque o que tem de gente ansiosa porque quer resolver o problema de todo mundo. Pais ansiosos, por quê? Porque tem que ajeitar a vida dos filhos. Então, esses meninos têm que trabalhar, tem que estar no melhor emprego, tem que passar no Enem. Os pais estão tudo ansiosos. Aí os filhos é tudo ansioso, porque se não passar no Enem, a vida acaba. Porque é uma pressão, essa bola de neve de ansiedade, porque é uma cobrança, cobra daqui, cobra dali. Não, se não tirar 10, não presta. Para que isso? Para que tanta pressão? Vamos ler aí esse texto de Efésios 5, do 15 ao 20. O terceiro conselho é muito simples, mas ele é muito importante. Faça da leitura bíblica, da oração, do jejum e do serviço ao reino de Deus hábitos em sua vida. Eu volto a dizer, esse estudo é um estudo para a igreja. É um estudo para quem já entregou sua vida a Jesus. E um estudo para aqueles que querem entregar sua vida a Jesus. De nada adianta a pessoa querer aplicar isso se ela não entregar a vida a Jesus. Então esse estudo é para nós. Para você que já é servo de Deus. Leitura bíblica, oração, jejum, servir ao reino precisa ser um hábito. Precisa ser um hábito. Porque é um hábito saudável, não só para o teu físico, não só para o teu espírito, mas para a tua alma. Porque veja bem, como diz aí, quanto mais você se encher das coisas de Deus, menos a ansiedade terá poder sobre sua vida. Chame Deus para ocupar o espaço da ansiedade em seu coração. Gente, o espaço da ansiedade é do tamanho de Deus. Se Deus ocupar esse espaço, não há lugar para ansiedade. Esse texto de Efésios, Paulo ele dá alguns conselhos aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas que sejam sábios. Ele começa dizendo assim, cuidado com o jeito de vocês viverem. Vocês não são do mundo, vocês não são como o mundo. Agora, a minha pergunta é, como é que você vai saber qual é a maneira de viver? Onde é que você encontra essa resposta? Na palavra. Só existe um lugar onde você vai aprender a maneira certa de viver, na palavra. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Que oportunidade? Porque às vezes tem gente que são oportunidades de negócios, são oportunidades de viagem. Que oportunidade é? Ele está dizendo aqui, porque os dias são maus. Sabe o que é que eu gosto na palavra de Deus? É que Deus ele não chega para a gente dizendo, gente, a vida é linda, bela, maravilhosa. Não, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, os dias são maus. Porque as pessoas ficam assustadas, né? Meu Deus, o que é que vai acontecer com esse mundo? O que é que a gente faz com esse mundo? Gente, os dias são maus. Quando você está firmado na palavra, olha que coisa interessante, um versículo como esse. Quando isso aqui é hábito na sua vida e vem uma notícia ruim, alguma coisa, você já pensa logo. Isso é normal, porque os dias são maus. Sabe como é que eu vejo o povo do mundo? Eles ficam desesperados. Onde é que nós vamos parar? Onde é que esse mundo vai parar? São as coisas que a gente mais ouve. Onde é que vai parar? Vai parar onde? A Bíblia já diz, quem conhece a Bíblia sabe, os dias são maus. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Você entende que essas verdades que parecem ser simples, quando elas estão no seu coração, você não vai ficar ansioso porque você já sabe que aquilo é daquele jeito. A ansiedade ela pega porque ela pega pelo medo. E o medo geralmente é por causa do desconhecido. Você teme o dia seguinte, você teme o que vai acontecer porque você desconhece. Quando você conhece a palavra, a ansiedade não tem espaço porque você não teme o dia mau. Porque você sabe que ele vem, mas ele vai passar. E Deus está com você. Entenda como a palavra é importante para isso. Aí Paulo, ele segue dizendo como a gente deve viver. E no último versículo, ele diz assim. No versículo 18 ele diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo. Quanto mais você se encher de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você servir ao reino. Como é servir ao reino? Quem é obreiro serve como obreiro, mas é no dia a dia. Para quantas pessoas você fala de Jesus? Quantas pessoas você tem convidado? Não como aquele crente chato, mas como aquele crente sábio. Como é que você lança a rede no seu trabalho? Como é que você fala de Jesus? Você fala de forma religiosa ou você fala de forma sábia? Isso é servir ao reino. Ah, eu não sou obreiro. Já perguntou ao seu pastor, aos seus líderes? O que eu posso fazer? Tem alguma área que eu possa ajudar?
eu lhe garanto que se você fizer disso prática habitual na sua vida, você não vai ter espaço para a ansiedade. Eu volto a dizer, ninguém está imune à ansiedade e ela vem. Só que quando ela vem, ela não ocupa o espaço, ela não tem como ficar, você entende? Quando você aplica esses princípios, ela vem. Mas aí ela não acha a cadeirinha confortável para sentar. Ela vem, dá aquela... Mas você está tão cheio de Deus, você está tão cheio das convicções da palavra, você está tão cheio das verdades do Evangelho e, sobretudo, você está tão cheio do Espírito Santo que a ansiedade não tem espaço. Ansiedade, assim como depressão e qualquer outra enfermidade da alma, ela é obra da carne. O que significa isso, pastora? É natural dessa nossa natureza humana. É como a tristeza, é como a decepção, são obras da nossa carne. Isso é natural de sentir. Agora, através do Espírito Santo, nós temos condição de vencer essas obras da carne. É pelo Espírito Santo que nós vencemos. Agora, nós que precisamos buscar. Veja bem, o texto não diz, peça para alguém encher você, ore para Deus encher você. Não, enchei-vos. É uma atitude sua. O sujeito da frase é você. E é um sujeito ativo. Quem vai atrás, quem busca, quem ora é você. Não é Deus que vai pegar você no meio do trânsito, não. Você quem vai. Você quem vai orar, vai buscar. Você quem vai pedir que o Espírito Santo encha você. O nosso penúltimo conselho é, entenda o poder da comunhão. E aí volto a dizer, isso tem a ver conosco, como igreja. Isso é uma chave para a igreja. Um dos maiores segredos da igreja primitiva era a comunhão. A comunhão cura, a comunhão consola, a comunhão fortalece. Construa relacionamentos saudáveis, guarda essa palavra, com seus irmãos em Cristo. Tenha amigos que possam orar com você e trilhar o mesmo caminho para o céu. Por que relacionamentos saudáveis? Porque você sabia que muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós construímos relacionamentos doentios? Você sabe o que é um relacionamento doentio? É quando, ao invés de construir comunhão, você constrói panela, grupinho, para falar mal do outro, para ver o defeito do outro. É quando, ao invés de você ter amigos de oração e amigos que te fortaleçam, para caminhar junto com você, você tem amigos para tirar você da presença, mesmo dentro da igreja. Então, a comunhão, ela é fundamental para vencer a ansiedade. Porque quando você tem amigos de verdade, amigos que seguem a palavra, amigos de oração, amigos que você pode contar, na hora que a ansiedade vier, na hora que a ansiedade tentar pegar você, você sabe para onde correr. Antes de qualquer coisa, você chega e diz, olha, me ajuda, ora por mim. Ou então, ora comigo aqui, porque eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo triste. Eu gosto desse texto de Atos dos Apóstolos, porque diz que a igreja primitiva tinha um só coração. Eles tinham a mesma mentalidade, o mesmo sentimento. Aí você pensa, é porque eles eram todos muito parecidos. É porque eles tinham a mesma cultura. Deixa eu falar para você, nós aqui também temos. Eu acho que a maioria aqui nasceu em Palmeira, nasceu em Alagoas. E por que o nosso coração não é um? Tem nada a ver com cultura, tem a ver com o espírito. Tem a ver com o desejo de construir a comunhão. Eu fiz questão de botar o primeiro versículo desse texto, porque diz assim, e quando eles oraram, tremeu o lugar. O que faz o coração da igreja ser um, o coração dos amigos serem um, é a presença do Espírito Santo na vida de todos. Todos eram cheios do Espírito Santo, e quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem mais competição. Você não compete mais com o seu irmão, você não tem mais inveja do seu irmão. Quando você é cheio do Espírito Santo, você quer que o seu irmão cresça. Nós vamos juntos, nós vamos buscar juntos. Então, se você quer vencer a ansiedade, aprenda a construir relacionamento saudável. Onde? Dentro da igreja. Porque uma coisa que eu me preocupo muito quando eu vejo uma pessoa, principalmente jovens, vocês que são jovens, eu acho muito perigoso quando uma pessoa que é crente, principalmente um jovem, começa a construir relacionamentos de amizades com pessoas que não são crentes. Eu não estou dizendo que você não pode ter aquele relacionamento social, cordial, de trabalho, de vizinhança. Eu não estou falando sobre isso.
Eu estou dizendo que é muito perigoso quando seu melhor amigo não conhece o seu Jesus. É muito perigoso quando a sua melhor amiga, a pessoa que você diz, é minha melhor amiga, e eu conheço muita gente que fala isso. Meu melhor amigo, quem é? A pessoa que não conhece Jesus. Ou seja, na hora que você mais precisa, para quem você corre? Para alguém que não conhece o seu Jesus. Olha como é perigoso isso. O problema não está em você ter relacionamento social. O problema está em você ter comunhão. Comunhão é tudo em comum. Compartilhar com alguém que não tem a mesma fé que você. Alguém que está andando para cá e você está andando para cá. Esse é o problema. Então você como crente, você quer proteger sua vida? Construa relacionamento com quem está andando no mesmo caminho que você. De verdade. Não é só com quem está na mesma igreja. É quem está andando no caminho com você. E esse caminho que leva para o céu. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é você caminhar na mesma direção. Porque na hora que você cair, o seu irmão vai te levantar, porque ele está do lado com você. A Bíblia diz, olha, é bom serem dois, é muito melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não está falando só de casamento. Está falando de amizade. Eu estou no mesmo caminho. Como é que eu vou levantar alguém que está em outro caminho? Como é que eu vou esperar a ajuda de alguém que não conhece o caminho que eu estou trilhando? Eu estou só nesse caminho. Então, gente, a comunhão é que faz a diferença. A igreja primitiva crescia, a igreja primitiva avançava por causa de uma coisa, comunhão. Se você aprender a ter essa comunhão, a sua vida ela vai mudar não só nessa questão da ansiedade, mas em todas as áreas, porque a comunhão ela é poderosa para resolver uma série de questões. E aí, por último, tenha esperança no céu. Preste atenção aí no texto. Estamos aqui de passagem. Nossa pátria é o céu. Por mais que Deus tenha coisas maravilhosas para a nossa vida nesta terra, e isso é uma verdade, Ele tem. Deus, Ele quer fazer e Ele vai fazer coisas extraordinárias como Ele tem feito até aqui. Deus, até o último momento de nossas vidas, Ele vai ter coisas para fazer em nossas vidas. Deus, Ele tem e Ele quer realizar. Isso é uma verdade. Mas olha o que diz aí. Nada se compara com a glória da eternidade. Por mais extraordinário que seja o que Deus tem para nós aqui, nada se compara com a eternidade. Quando a ansiedade bater em sua porta, lembre-se de onde você veio, para onde você está indo e alegre-se. O primeiro texto aí, 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz uma frase que deve ser uma frase gravada na nossa mente para sempre. Paulo diz assim, se nós esperamos só em Deus nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se tudo que eu quero de Deus é a casa, o carro, a família, é o dinheiro, que vida miserável. Se tudo que a gente quer são coisas desta vida, desta terra, somos miseráveis. Aí, o mesmo Paulo escrevendo segundo aos Coríntios, capítulo 4, esse texto que vocês leram aí, ele está dizendo assim que, por isso que nós não desanimamos. Ele começa com uma frase, por isso nós não desanimamos. Como é que nós não desanimamos? Aí ele diz, ainda que a nossa, por mais que existam problemas, e ele usa uma frase que é, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que está para ser revelada. Ele diz que tudo que nós passamos, por pior que seja, todas as dificuldades, todas as adversidades, por piores que elas sejam, Paulo está usando o seguinte termo, elas são leves e elas são momentâneas. Ele usa a palavra tribulação, porque tribulação é diferente de prova, tribulação é um negócio mais pesado. Mas ele diz que mesmo a tribulação, ele diz, ela é leve e ela é momentânea. Não se compara com a glória que está para ser revelada. O fato de você passar a provação, o fato de você passar por adversidades, não significa que você vai morrer ali naquela situação. É leve. Puxa, mas para mim é pesado. Ele diz, eu estou comparando. Em comparação com a glória, em comparação com o que está para vir, não se compara. Por isso que eu não posso focar naquilo que eu estou vivendo agora. Por isso que eu não posso me frustrar com o que não realizei ainda. Porque o que está preparado, e aí ele encerra esse texto com algo que é extraordinário. Ele diz, porque nós atentamos para o que não vemos. Porque as coisas que nós vemos, o material, ele diz, elas são passageiras. Elas são momentâneas. Ele diz, agora aquilo que a gente não vê é eterno. Às vezes nós estamos ansiosos
por causa de questões passageiras. Nós estamos ansiosos por causa de questões materiais. Só que a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos colocar nosso coração nisso. Nós não devemos olhar para isso como foco principal. Porque nós precisamos olhar e ter esperança naquilo que nós não vemos. Porque isso que nós não vemos é eterno. A vida é assim. Agora, o que é eterno não tem fim. Então, eu não posso estar ansioso, viver ansioso, por causa de algo que, como a Bíblia diz, a traça e a ferrugem corrói, corrompe. Nós precisamos olhar para cima, olhar, ter esperança no céu. Quer curar a ansiedade? Entenda que você está de passagem. Entenda que, por mais que você viva situações, tudo isso não se compara com o que você vai receber na eternidade. Se você, como crente, não entende isso, algo na sua vida cristã precisa ser ajustado. Algo precisa ser mudado. Alguma coisa está fora do lugar. Amém?